pessoal, nesse vídeo continuaremos falando sobre as integrais indefinidas e vamos trabalhar as integrais imediatas das funções trigonométricas. Então, sempre pensando qual a derivada da função e a partir da derivada a gente vai calcular a integral. Então, a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno é seno. A derivada do cosseno é menos seno, então a integral do seno é menos cosseno. Então, vamos resolver pensando no método da substituição. Então, nós temos a integral do seno do ln de x sobre x dx. Integral do seno de u. Quem é o u? O u é o ln de x. Então, o primeiro passo é fazer a substituição. Vou derivar esse u. Derivada do ln de x, 1 sobre x dx. Então, esse dx sobre x que eu tenho na minha integral é o meu du. Então, eu vou escrever a minha integral em u. Integral do seno de u, du. Integral do seno menos cosseno de u mais uma constante. Voltando para x no terceiro passo, e 1 é menos o cosseno do nosso u, que é ln de x mais uma constante. Letra B. E 2, integral de e na x, cosseno de e na x dx. Então, cosseno de u é e na x. Qual é a derivada do e na x? E na x. E na x dx é exatamente o que nós temos na integral, ó. E na x dx é o du. Então, nossa I2 nova, nossa integral nova vai ser cosseno de u du. Integral do cosseno, seno de u, mais uma constante. Então, voltando para x, nós vamos ter o seno de e na x, mais uma constante. Seguindo, integral da tangente, ln de secante, integral da cotangente, menos ln da cossecante. Por que isso? Observa, vou fazer aqui no cantinho. A tangente é seno de x, vou usar x, tá? Tangente de x, seno de x sobre cosseno de x dx. Vou chamar de uma integral i. Aqui a gente chama de u o cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x dx. Observa que no numerador da integral nós temos seno de x dx. Então, menos du é o seno de x dx. Então, a nossa integral nova fica sendo menos du dividido por u. Ou seja, menos ln do módulo de u mais uma constante. A nossa integral i, então, vai ser menos o ln do u. Quem é o u? Para nós, o cosseno de x mais a constante. Então, o resultado da integral da tangente pode ser menos ln do cosseno, como é a segunda opção lá de cima, ou, se nós pegarmos esse sinal de menos 1 e colocarmos lá para cima, usando a propriedade dos logaritmos, nós ficamos com ln do cosseno de x elevado a menos 1. 1 sobre o cosseno é a secante. Então, nós temos ln da secante de x mais uma constante. Então, esse é o motivo, tá, dessa fórmula, entre aspas, da integral da tangente. Vocês não precisam decorar, basta lembrar do processo do seno sobre cosseno. Bom, resolvendo o exemplo, I1, tangente de 3x. Nós podemos aplicar diretamente a expressão, usando aí como o 3x, o nosso du vai ser 3 dx, então, du sobre 3
é dx. A nossa integral nova vai ser tangente de u, du sobre 3. Vou deixar 1/3 em evidência. Integral da tangente, ln do módulo da secante de u mais uma constante. Então, voltando para x, a nossa integral seria 1/3 do ln da secante de 3x mais c. A integral da cotangente é a mesma coisa, tá? A mesma coisa no sentido de que eu posso aplicar direto a expressão, ou eu posso fazer a integral da cotangente fazendo cosseno sobre seno. No caso, o u seria o seno. Tá? Então, vamos resolver a integral I2 usando diretamente a expressão. Então, observa que o u vai ser o e na menos x. A derivada de e na menos x é menos e na menos x dx, o diferencial. O que é e na menos x? Nós podemos inverter a base. Du, então vai ser 1 sobre e na x dx. E o sinal de menos a gente vai deixar com du. Por quê? Porque na nossa integral, nós temos dx e na x. E esse dx e na x está aqui. Então, a nossa integral 2 nova vai ser cotangente de u menos du, sinal de negativo na frente. Qual é a integral da cotangente de u? Pode ser ln do seno de u, mais uma constante. Então, voltando para x, a nossa integral I2 é menos ln do seno de e na menos x mais a constante. Agora, integral da secante, integral da cossecante. Integral da secante é ln da secante mais a tangente. Como faremos isso? Então, para calcular a integral da secante de x, nós vamos multiplicar numerador e denominador por secante de x mais tangente de x. Quando a gente multiplica e divide pela mesma expressão, nós não estamos alterando. Com isso, no numerador, nós vamos ter secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x. No denominador, teremos secante de x mais tangente de x, tudo vezes dx. Então, se nós aplicarmos o método da substituição e chamarmos de u secante de x mais tangente de x, nós teremos a diferencial de u, derivada da secante, secante de x vezes tangente de x, derivada da tangente de x em relação a x, secante ao quadrado de x, toda essa soma vezes dx. Observe que esse resultado que a gente obteve é exatamente o numerador da nossa integral. Então, no segundo passo, a nossa nova integral seria a integral de du sobre u, ou seja, ln do módulo de u mais uma constante. Então, quando eu quero o i, que é a integral da secante, eu vou ter ln do módulo de secante de x mais a tangente de x mais c. Para obter a expressão da integral da cossecante, a gente faz um processo análogo.
Só que daí a gente vai multiplicar e dividir por cossecante de x menos cotangente de x. Muito bem, vamos ao exemplo. Vamos resolver, então, a integral de x ao cubo dividido por cosseno de x4 dx. Bom, primeiro, quando a gente pensa derivada de x4, 4x3. Então, derivada do x4 tá ali por perto, tem o x3. O 4 é um número, a gente multiplica e divide. 1 sobre o cosseno é a secante. Então, cai na regra que tá ali em cima, que a gente acabou de ver. Então, eu vou reescrever I1. I1 é integral de secante de x4 vezes x3 dx. Então, se eu chamar de U, usando o método da substituição, x4, a derivada vai ser 4x3 vezes dx, fazendo o diferencial. Então, x3 dx, que é o que a gente precisa, vai ser du sobre 4. Então, a nossa nova integral vai ser a integral de secante de u du sobre 4. O 4 na frente da integral. 1/4, então, do ln do módulo de secante de u mais tangente de u, mais a constante. Quem é o nosso u? x4. Então, voltando para x, I1 é 1/4 do ln do módulo da secante de x4 mais a tangente de x4 mais c. Agora, segunda integral, I2, integral da cossecante de x sobre 3 dx. Integral da cossecante está aqui em cima para nós. Então, o nosso u é x sobre 3. Derivada do u em relação a x, 1/3 vezes dx para ter o diferencial. Então, 3du é o nosso dx. Então, a integral nova vai ser cossecante de u du. Opa! Cossecante, não cosseno. Cossecante de u du vezes 3. 3 ln do módulo de cossecante de u menos cotangente de u mais uma constante. E 2, então, fazendo o nosso terceiro passo, que é voltar para x, vai ser ln do módulo da cossecante de x sobre 3 menos a cotangente de x sobre 3 mais uma constante. Bom, agora continuamos ainda com mais algumas regrinhas. O que temos? Derivada da tangente. Derivada da tangente de x em relação a x era secante ao quadrado de x. Então, a integral da secante ao quadrado de x dx é tangente. Qual era a derivada da cotangente? Menos cossecante ao quadrado. Então, aí nós temos as regras de derivada integral sendo relacionadas. Então, vamos resolver mais um exemplo. Aí temos a integral I1. E na 2x, secante ao quadrado de e na 2x. E aí nós vamos ter o u. Já é o nosso ângulo que está envolvido ali na secante. Então, o u é e na 2x. O diferencial de u vai ser 2e na 2x vezes dx. O e na 2x dx está ali na nossa integral. Então, du sobre 2, e na 2x dx. Vamos escrever a nova integral. 1/2 de secante ao quadrado
de u du. Qual é a integral de secante ao quadrado de u du? Tangente de u. Então, 1/2 da tangente de u mais c. Então, a nossa I1 vai ser 1/2 da tangente do u, que é I na 2x, mais uma constante. Perfeito. Próximo exemplo. 1 menos cossecante de x ao quadrado. Temos o quadrado de uma diferença. Então, vamos abrir esse quadrado usando o produto notável. Integral de quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, cossecante de x, mais o quadrado do segundo, cossecante de x ao quadrado, vezes dx. Temos 3 integrais, vamos resolvê-las separadamente. A primeira é a integral de dx, então podemos x na zero, integral de 1 dx, menos 2 vezes a integral de cossecante de x, dx, mais a integral de cossecante ao quadrado de x, dx. Integral de x na zero mais 1, sobre 0 mais 1, x. Menos 2 vezes integral da cossecante, ln do módulo de cossecante de x, menos cotangente de x. Mais a integral de cossecante ao quadrado de x, que vai ser menos cotangente de x, mais uma constante. São 3 constantes que somadas a gente transforma em uma constante só. Então, esse mais com esse menos aqui fica menos. Então, o resultado da integral I2 vai ser x menos 2 ln do módulo de cossecante de x menos cotangente de x menos cotangente de x mais c. Seguindo, então, com as nossas regras de integral imediata de funções trigonométricas, a gente sabe que a derivada da secante de x em relação a x é secante de x vezes tangente de x. Então, a integral de secante vezes tangente vai ser secante. Tá? A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, aí nós temos essa mesma, temos a regra da integral da cossecante. Então, vamos fazer um exemplo usando essas regras. Então, observa que nós temos aqui na integral I1 uma expressão que é seno de 2x dividido por cosseno ao quadrado de 2x. Eu vou resolver essa integral diretamente. Diretamente significa como? Usando o método da substituição. Eu tenho uma função elevada ao quadrado. Essa função é o cosseno de 2x. Então, meu u é cosseno de 2x. A derivada é menos seno de 2x vezes 2, porque eu tenho que derivar o argumento, vezes dx. Observe que no numerador a gente tem só o seno de x dx. Então, menos du sobre 2 é seno de 2x dx. Então, a integral nova será numerador, menos du sobre 2. Então, menos 1/2 du. Denominador, cosseno ao quadrado de u, o quadrado. Então, nós podemos escrever como menos 1/2 da integral de 1 na menos 2 du. Menos 1/2 de u na menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais uma constante, aplicando a regra da potência. Então, nós teremos menos 1/2 de u na menos 1 sobre menos 1, mais c. Voltando à integral original,
nós vamos ter 1/2 do U na menos 1. Quem é o U? O meu U é cosseno de 2x. Então, é 1 sobre o cosseno de 2x, mais uma constante, que eu posso reescrever. 1 sobre o cosseno é secante de 2x, 1/2 da secante de 2x mais c. Então, eu disse, eu resolvi diretamente, sem aplicar nenhuma forma. Por quê? Porque eu olhei para a expressão e enxerguei que eu tinha uma função trigonométrica elevada a uma potência. A outra forma de resolver seria pensar que na nossa I1 nós temos seno de 2x sobre o cosseno de 2x vezes 1 sobre o cosseno de 2x dx. Então, aqui nós teríamos tangente de 2x vezes secante de 2x dx. E aí, nós cairíamos na regra que a gente acabou de estudar, usando na substituição o como 2x, e a gente ia acabar obtendo esse 2 do denominador, e o resultado da integral de secante vezes tangente é a secante, que foi o resultado que a gente obteve aqui, tá? Então, muitas vezes não é preciso a gente decorar uma regra, né? Como essa, integral da secante vezes tangente. Às vezes fica mais fácil transformar essa secante e essa tangente em seno vezes cosseno. Bom, aqui no caso da cossecante e da cotangente, observem que elas têm o mesmo argumento, né, o mesmo ângulo. Então, o nosso U aqui vai ser o E na x. E aí, nesse caso, eu vou resolver aplicando direto a fórmula. Se o U é na x, diferencial é E na x dx. Então, I2 nova vai ser integral da cossecante de U vezes a cotangente de U du. Pela nossa regra, isso é menos cossecante de U mais uma constante. Então, voltando para x, I2 vai ser menos a cossecante do U, que é E na x, mais uma constante. É isso, pessoal.